Terra. Minha pergunta é a seguinte: o senhor passou por alguma situação parecida com essa? De certa forma, o senhor foi pressionado a aprovar uma mudança no protocolo da cloroquina, inclusive em relação à bula? Não. Simplesmente não. A resposta é não. O que acontece? Eu te falei, eu conversava com o presidente. Por mais que eu tivesse problema com ele, eu conversava com ele. Não tinha como ele me pressionar. Jamais seria eu pressionado, porque eu não ia aceitar. Não tinha como ter pressão, entendeu? Ali era uma conversa, decidia eu. Fazendo esse contexto, para perguntar o seguinte: ele colocou já 13 militares na pasta. O senhor acha que, num momento como esse, da pandemia do coronavírus, a melhor gestão no Ministério da Saúde será feita pelos militares e não como o senhor ou como o ex-ministro Mandetta? E queria lembrar também que hoje o general Pazuello foi à manifestação com o presidente Bolsonaro, se esse tipo de atuação era pedida ao presidente, uma coisa mais de defesa do presidente, da instituição presidente, do que do Ministério da Saúde. Se o presidente, na prática, eu quero saber se o senhor acha que ele minimiza o coronavírus. A entrada do Eduardo Pazuello, ele conversou comigo. A entrada dele era para a Secretaria Executiva e não nas secretarias técnicas. E ele, quando eu conversei com ele, ele tem uma história das Olimpíadas, da Venezuela, daquele momento. Então, o que eu olhei ali, eu achei que era uma pessoa que, nesse momento, ele poderia ajudar muito. Porque eu achava que ele tinha experiência em conduzir em grandes situações difíceis. E eu posso dizer o seguinte: se eu não tivesse concordado com ele, se eu não tivesse visto nele uma pessoa certa para aquela posição, um dos dois não ficaria, ou eu ou ele. Entendeu? Então, se ele ficou, foi porque eu concordei. E ele trazer o time dele para um momento de crise desse é a coisa mais natural que possa existir. Isso que eu te falo, a gente não pode ter um pré-julgamento porque ele é militar. Eu tenho que julgar se ele é competente ou não. Se naquele momento eu acho ele competente, porque ele veio, ele era competente. Porque mas para comandar o Ministério da Saúde, o senhor acha que não seria melhor? Ele é melhor... ministro interino. Nem ele pretende ficar. Pelo menos foi o que ele me passou. E o senhor acha que o presidente minimiza o coronavírus quando ele vai a esse tipo de manifestação e leva o ministro junto? O presidente faz as escolhas dele. Eu não vou julgar o presidente. Vou deixar isso bem claro. Senão eu vou estar polarizando e falando tudo que eu falei que é para não fazer. O presidente fez as escolhas dele, ele tem o comportamento dele. E ele, de alguma forma, isso vai ser lá na frente, não sei se na próxima eleição, aí o povo vai dizer o que acha dele. Insisto. Qual foi o motivo ou os motivos que fizeram o senhor deixar o ministério, assim, resumidamente? Eu acho que eu já te falei isso, eu já falei isso em outras palavras. Eu acho que não houve um alinhamento com o presidente. E ele é que define, ele é o chefe da nação. Ele me colocou ali. Se por algum motivo não existe um alinhamento, eu tenho que sair. Porque ele é o presidente, ele que foi eleito, ele coloca isso, é ele que define tudo. E é justo, a posição dele é essa, ele tem direito de fazer isso. Agora, eu não posso, se existe um desalinhamento, e isso não é uma... O que a gente tem que entender é o seguinte: desalinhamento não significa conflito, porque a gente mistura as coisas. Desalinhamento é você tem uma linha de pensamento. Então, por exemplo, em relação ao remédio, eu não anteciparia a decisão, eu esperaria o laudo, o resultado clínico do estudo randomizado, e ele achou que era melhor antecipar. É uma escolha. Só que como a posição é distinta, eu tenho que sair. Entendeu? Então, eu poderia dizer que nesse ponto, não estou dizendo que havia um conflito, mas havia uma divergência entre o senhor e o presidente da República. Valdo, esquece o presidente, eu vim discutir a saúde estratégica. Valdo, esquece o presidente, eu não vim discutir o presidente. Mas eu estou perguntando exatamente isso. Não, eu não vou responder isso. Não. Eu não vim discutir o presidente. Mas eu estou querendo chegar... Mas eu estou querendo chegar onde eu quero chegar. Você está fazendo tudo que eu pedi para você não fazer. Eu acho que isso é ruim para o Brasil, Valdo. Polarizar é ruim para o país, cara. Polarizar é ruim para a população, para a sociedade. Não estou querendo polarizar. Eu estou querendo entender a posição do senhor. O senhor, então, não é a favor somente um isolamento vertical. O senhor é contra isso. Se é isso que você vai dizer, que eu sou contra o isolamento vertical, eu preciso que você fale o que eu disse, não o que eu não disse. Eu preciso que você diga que eu sou a favor de um isolamento mais seletivo. Nem vertical,
nem horizontal. Só espero que você não foque no vertical, porque foi o que o presidente falou. Porque aí você vai estar fazendo uma coisa que não é boa para o Brasil, que é polarizar na hora em que a gente mais precisa de harmonia. Eu acho que isso não é legal. Então, eu só queria fazer alguns comentários. Quer dizer, eu comecei a falar sobre o problema de compaixão. Quer dizer, eu acho que a questão é importante porque está inerente dentro da nossa formação como médico. A nossa preocupação não só de se identificar com o paciente, mas também de querer fazer alguma coisa por ele. E eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente não vê quando isso está presente e quando a gente começa a observar que algumas medidas deveriam ter sido tomadas há muito tempo e não foram adotadas. Nós precisamos entender como que as vidas vão ser salvas e dessa maneira hoje está muito claro, em qualquer lugar do mundo, que a única medida adequada para fazer isso é o isolamento. E nós precisamos ouvir as maiores autoridades em saúde pública que vão nos dizer como isso deve acontecer. Daniel, olha só. O que você está falando é muito igual ao que eu falei. Eu não falei nada diferente do que você falou. Nada. Absolutamente nada. O que acontece hoje? Ninguém deixou de fazer coisas por causa da cloroquina. Isso é uma visão absolutamente equivocada sua. Absolutamente equivocada. Nada parou por causa da cloroquina. O que aconteceu foi uma polarização em torno dela, mas o mundo não parou por causa da cloroquina. As medidas que tinham que ser tomadas, todas foram tomadas. Sua visão está absolutamente errada. Eu não sei de onde você tirou isso. Só pode ser que você está errado. Ninguém, todo mundo tem... Eu escutei você falar, então deixa eu falar, por favor. Ninguém deixa de ter compaixão pelas pessoas que morreram. Ninguém. Eu posso te garantir que, enquanto eu estive lá, compaixão era uma palavra-chave. E eu fui para a linha de frente ver como é que os profissionais de saúde viviam. Entendeu? Eu vi os doentes, um monte de gente lá no leito de UTI. Então, o que não faltou no meu período foi compaixão. Se você acha isso, você está errado de novo. De novo. A gente não tem ações que protegem a nossa comunidade. A gente não tem uma previsão de como que esses leitos vão poder ser melhor utilizados. Nós não sabemos exatamente porque os testes não estão sendo feitos e nós sabemos simplesmente que o vírus não vai parar com palavras. Nós precisamos de ações. Palavras não vão interromper a progressão do vírus. Esse é o problema. Daniel, eu não sei porque que você continua batendo na mesma tecla. O fato de eu trabalhar a vacina não quer dizer que eu não esteja trabalhando o que tem que ser feito agora. O problema socioeconômico eu não tenho como resolver na semana que vem. Isso é uma coisa de longo prazo. Eu tenho que trabalhar com a realidade que existe. Existe um problema socioeconômico, existe o problema da comunidade. Eu não vou conseguir fazer com que a comunidade deixe de ser comunidade amanhã. Eu tenho que trabalhar a realidade que existe. Então, e você está misturando cloroquina com isolamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém deixou de fazer o que tinha que fazer por causa da discussão da cloroquina. Já falei na outra resposta. Estou te falando de novo. Então, tudo que você está falando, a gente já faz. As ações existem, estão acontecendo. Eu não sei de onde você está tirando que não existem ações. Eu lamento que você pense assim e eu lamento que você fale isso numa televisão como essa. É muito ruim para a sociedade você fazer isso. Isso é um desserviço para a sociedade, se você quer saber o que você está fazendo. Isso é um desserviço para a sociedade. Eu acho que você não deveria conduzir dessa forma, se você quer saber. Eu não sou a favor, eu não defendo ninguém a não ser a sociedade. Tem que deixar isso muito claro aqui. Eu defendo os pacientes, eu defendo as pessoas, eu defendo a sociedade. Eu não tenho lado, eu não tenho polarização. Eu defendo as pessoas. Tem que ficar muito claro aqui. Porque tudo que eu falo é por elas. Eu não tenho lado, tá certo? Isso tem que ficar muito claro aqui. Qualquer coisa que eu te falar aqui é porque eu estou preocupado com a sociedade. Eu não defendo pessoas isoladas, tá certo? Só para deixar isso bem claro.